Existem dois pilares fundamentais em um atendimento que conseguem gerar a adesão de novos pacientes. E não, eles não têm relação com o seu conhecimento técnico, tempo de formação ou com o número de especializações. Quer saber quais são esses pilares e como colocá-los em prática ainda hoje? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, dentista, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Ana Carolina e eu sou fundadora da plataforma de materiais para dentistas Odontual. Um dos principais, se não o maior erro que você pode estar cometendo aí nos seus atendimentos e consultas e que atrapalha a adesão de novos pacientes é a falta de clareza naquilo que você fala e que o paciente recebe. Calma que eu vou explicar. Quando você não consegue deixar nítido e claro para o seu paciente que é você que ele precisa, seja para resolver o problema que ele tem no momento ou para levá-lo até o sonho que ele almeja alcançar com o tratamento odontológico, já era. O que eu quero dizer com isso? Que para existir adesão, precisa existir clareza. Clareza sobre qual é o problema do paciente, quais os impactos negativos que ele vai sofrer se ele não fizer o tratamento, como o tratamento será feito e o que ele pode esperar como resultado depois. Se na consulta inicial ele não entender que o seu trabalho é a solução que ele está buscando e procurando para sair do problema que ele tem e ir até o resultado que ele deseja, sabe o que vai acontecer? Você vai abrir as portas para encher a cabeça dele de dúvidas, de objeções, comparações entre você e outros profissionais que ele conhece e mais. Ele não vai ver o tratamento como uma prioridade e a consequência disso é que você também perde a oportunidade de criar outra coisa fundamental para que a adesão aconteça, a confiança. Quando o paciente consegue ter clareza sobre a importância do tratamento, ele sente mais confiança no seu trabalho. Esses são os dois pilares que juntos sustentam o que chamamos de adesão. É justamente por isso que muitos profissionais, por mais que sejam excelentes na técnica, se sentem frustrados com a quantidade de pacientes que não fecham ou que não concluem o tratamento odontológico. E eu aposto que isso você não aprendeu na faculdade, né? Pois é. Mas, além de te mostrar e te explicar sobre esses dois pilares neste vídeo, eu também quero te mostrar como resolver isso na prática. Você vai ver que demonstrar clareza e gerar confiança é muito mais simples do que você imagina. Vamos entender? Durante a consulta, dedique tempo de verdade e disposição para fornecer uma excelente explicação. Este é o grande segredo. Esteja disponível para sanar todas as dúvidas e quebrar as objeções. Por exemplo, explicar o significado de problemas como sangramento gengival, sobre as consequências da não reabilitação quando há perda de um dente e a importância de um protocolo de dessensibilização prévio no clareamento dental. São três assuntos, exemplos simples para qualquer dentista e que, se você colocar uma dedicação a mais para explicar de uma forma mais detalhada para o paciente, você estará gerando clareza e construindo a confiança. Então, o paciente chegou no seu consultório com queixa de sangramento gengival. A gente vai fazer o exame clínico, avaliar, o grau de gengivite, se já é uma doença periodontal instalada, mas é muito importante o paciente entender por que isso está acontecendo. Então, o que é o biofilme dental? Como que ele se instala? O que está acontecendo ali de errado que está causando esse sangramento? Então, aqui o paciente consegue visualizar com as ilustrações e os esquemas o que está acontecendo, qual que é o problema. Então, está tendo uma retenção de placa bacteriana que está ficando ali por um tempo e está formando a placa, o biofilme dental, que vai causar problemas, seja cárie dental ou a doença gengival, que começa com uma gengivite. Então, a gente consegue aqui explicar por que a gengiva dele está sangrando por conta desse acúmulo de placa que a gente consegue ver aqui neste desenho, e o período, o tempo que essa placa está ficando retida, sem a higienização e a escovação adequada. E o que está acontecendo? Está fazendo uma irritação no tecido gengival, que está causando um edema, a vermelhidão, o sangramento. E o paciente, às vezes, ele entra num ciclo vicioso, onde ele não escova porque está sangrando, e aí a gengiva não melhora também porque não está tendo a escovação
escovação. E aí a gente sabe também que isso evolui para uma doença periodontal, mas quando está nesse estágio é ainda muito importante que o paciente ele ainda é muito ativo no processo do tratamento para evitar a evolução da doença periodontal, que a gente também consegue mostrar aqui para ele a perda, né, da estrutura óssea, que não é mais reversível, né? Quando chega nesses estágios aqui, o paciente consegue visualizar e a gente consegue explicar a gravidade que é quando ele tem perda de estrutura óssea, né, que faz a sustentação do dente. Então, com esses esquemas a gente consegue explicar, o paciente consegue visualizar e entender muito mais fácil do porquê e como, né, ele pode evitar um agravamento da saúde bucal e do problema gengival. Agora você, que é um dentista que faz reabilitação oral. Quando o paciente chega procurando, né, um tratamento para fazer uma reabilitação oral, seja através de prótese, seja através de implante, o que ele precisa entender? A urgência, né, a rapidez que esse tratamento precisa ser feito, porque quanto antes isso for feito e realizado, melhor para ele, menos consequências ele vai ter. Então aqui com esse material, o paciente consegue visualizar de forma muito clara todos os prejuízos e consequências que tem com a perda de um elemento dental. Então um dente provoca uma mudança em toda a arcada dental, aumenta a susceptibilidade para cáries, tem movimentação dentária, tem afinamento do rebordo alveolar, complica também depois, se esse paciente tem interesse em fazer um implante dental, fica complicado com o passar do tempo por conta da reabsorção óssea que tem. Então aqui o paciente consegue entender através das imagens quais são os prejuízos que isso está causando na boca dele. E aí a gente consegue passar as opções de tratamento que a gente tem atualmente. Então com próteses removíveis, próteses fixas, né, que a gente consegue fazer também, e o implante dental, o paciente consegue ver os tipos de opções de tratamento disponíveis, as vantagens de cada um, as desvantagens, e também do implante dental, né? O paciente tem um pouco de dificuldade de entender o que é o implante. Aqui a gente consegue mostrar o que fica dentro do osso, por que é um procedimento cirúrgico, porém é um tratamento ali que vai deixar o dente fixo, isso não sai, não é removível. Então é o melhor, né, que a gente tem atualmente para fazer a reabilitação oral. A questão também de às vezes ser necessário um enxerto ósseo. Tem paciente que ele chega querendo fazer um implante, mas dependendo do caso, se ele demorou para chegar, né, aconteceu todas essas modificações já na arcada bucal dele, ele vai precisar às vezes passar por uma cirurgia prévia, onde vai ter que fazer um enxerto ósseo para aí sim conseguir fazer a instalação de um implante. Então, mostrando as imagens, mostrando o porquê daquilo que você está sugerindo ou propondo para ele, sendo a melhor opção para ele naquele momento, ele vai conseguir com as imagens compreender de uma forma muito mais fácil. Aí o paciente chega no seu consultório e ele tem o grande sonho de fazer um clareamento dental, mas ele ainda não fez porque ele tem medo, por exemplo, de sentir dor. Às vezes ele bebe um copo de água gelada e sente dor, ou ele vai tomar um picolé, morde aquele picolé e sente dor. E aí quando você explica para o seu paciente que quando ele for fazer o clareamento dental com você, você tem uma etapa prévia de dessensibilização dental, isso já gera para ele uma confiança muito maior de que ele não vai sentir o desconforto para poder realizar o sonho dele. Então aqui a gente tem a importância de mostrar o passo a passo de um procedimento, mas não é para o paciente entender o que você vai fazer, quais são os passos, aplica o gel. Não, é para o paciente compreender as etapas que ele vai passar e que com você ele tem o diferencial de que você vai olhar e cuidar melhor desse medo, desse receio que ele tem de ter a sensibilidade. Então mostrando que você tem essa etapa prévia de dessensibilização, mostrando que é feita uma proteção gengival, né, com a barreira gengival. Esse gel clareador também não vai machucar a gengiva dele, a mucosa dele. Explicar que existe ali a aplicação do produto, a aplicação de luz ou não, né, se é necessário ou não. Consegue compreender a diferença de quando você só fala e quando você mostra através de imagens o passo a passo, explica para o paciente, dá essa atenção, o tanto que você consegue aumentar o nível de clareza e gerar a confiança que precisa para adesão aos tratamentos? E na minha opinião, a melhor parte de trabalhar esses pilares é que você não precisa investir em cursos e mais cursos. O conhecimento que você já tem é o suficiente. Você só vai aprimorar a forma de passar esse conhecimento adiante, com um objetivo estratégico que, além de gerar mais adesão, gera multiplicadores de saúde e de indicações para sua clínica também. Por que não? Então, invista nessa etapa do atendimento. E eu tenho certeza que se você fizer isso usando ferramentas
ferramentas visuais como as que eu mostrei agora nesse vídeo, vai ser ainda mais fácil, tanto para você explicar quanto para o paciente entender. E se você quiser fazer isso usando esses mesmos materiais que eu usei aqui, é super possível. Eles estão disponíveis na plataforma online para dentistas que eu criei para reunir em um só lugar todas essas ferramentas visuais, a Odontual. E eu deixei tudo aqui na descrição desse vídeo, com um link para você conferir todas as informações. É só clicar para ver como funciona e começar a usar agora mesmo em suas consultas, dando a devida importância para essa etapa tão essencial de qualquer atendimento odontológico. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, um beijo e até mais!